Boa noite, meus amigos. Sem pretensão nenhuma, despretensiosos, estamos aqui novamente, eu, Fábio Azevedo, Robson Kumodi, mais uma vez, sem pretensão nenhuma, queremos bater um papo com vocês. Tudo bom, Kumodi? Tudo bem. Hoje, entre a gente, na verdade, né? Por quê? Para eles ouvirem. É tipo um Big Brother aqui. Mas acho que é sempre assim, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu ter esse contato tão... Não, só quando rolar o seu tão querido ao vivo. Eu queria fazer um ao vivo, eu tô com isso na minha cabeça. Eu quero que vocês encham o nosso saco, comentem dizendo, façam um ao vivo pra eu ir. A gente podia ir num café, todo mundo tomando café e comendo pão de queijo. Ia ser sensacional. Nossa, comendo bolo. Mais que isso, a gente quer que vocês compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso podcast, curta, comente, porque tem que gerar engajamento. Porque aí, na hora que a gente tiver um número mais expressivo, vai ser mais fácil fazer isso acontecer. Porque tudo, infelizmente, tem custo, né? É. Então, a gente queria que isso fosse uma coisa possível, vamos dizer assim, né? E a gente cobraria um ingresso pra pessoa ir assistir? Não sei. Quanto a pessoa poderia pagar? Não sei. Não sei se seria isso ou se o nosso modelo... Se tiver mais visualizações, pode acontecer com alguém aí por trás. Você né? vê que a gente é tão despretensioso que a gente discute esse tipo de situação com eles. Ah, sim. Vocês fazem parte das nossas não pretensões, que são muito pretensiosas. A gente tá discutindo se a gente vai cobrar ingresso ou não com eles. Com eles. É sobre Se isso. você pagasse pra estar com a gente, e obviamente quem está com a gente participa com a gente, né? Não vamos ficar os dois lá falando horrores e ninguém participar. O microfone, eventualmente, estaria aberto para quem quisesse comentar e conversar e levantar um tópico. Quanto você pagaria para estar presencialmente no Sem Pretensão? Sabe outra coisa que eu preciso falar, Kumodi? Tem uma galera que tem esses eventos pelo Brasil de anime, Isso. de cultura geek e tudo mais. Vários, né? Aliás, você esteve recentemente em um no Nordeste. Em Belém. Em Belém. Incrível Belém, né? Belém. Quantas vezes você já foi a Belém? Acho que essa foi a terceira ou quarta. Demais. Só pra eventos, cara. Demais. Eu nunca fui porque eu fui... Tenta ficar assim. um pouquinho pra passear, cara. Então, mas já fiquei, cara. Ah, Porque assim, ó, essa coisa de eventos, tudo mudou muito, né? Eu fiz o meu primeiro evento aqui em São Paulo em 2007, cara. Eu acho que foi, assim, eu fazendo, assim, contratado, assim, foi em 2007. Em 2006, 2006? Não, em 2005 eu fui no Anime Friends, como plateia, não. Eu fazia aula de dublagem, daí eu fui lá pra ver como era. uhum. 2005. E aí, eu acho que o meu primeiro evento foi em 2006, na verdade. 2006, foi em 2006, que foi no Anime Con. E a gente apresentou a dublagem de Naruto que não tinha estreado ainda. Ó, que legal. A gente dublou ao vivo uma cena. E dali pra frente eu fiz muitos eventos. Só que assim, hoje é muito profissionalizado essa coisa dos eventos, assim, sabe? Então tem contrato, tem as condições, tem... É bem profissional. Tipo, hoje tem gente que trabalha lidando com isso pra gente. Então eu tenho uma equipe que cuida disso pra mim. Não sou eu que negocio com os eventos. Uhum. Mas antigamente não era assim. O cara te ligava, você não sabia quem era, você falava, ok. Eu já entrei na noite e falei, gente, e se eu chegar lá é um sequestrador? Sei lá, porque tudo, eu já fui pra cada lugar, cara. E assim, nessa época, eu enxergava essa ida aos eventos, né? Como uma maneira de além de estar com o público, que isso é sensacional, porque assim... A gente dubla em estúdios pequenininhos, só tem a gente, o técnico, o diretor. Não dá pra ter noção, Fábio, realmente, não dá pra ter noção que, não sei, 20 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas vão ver a sua voz naquilo. Não dá pra ter essa noção, Fábio. Enquanto a gente tá fazendo, a gente sequer pondera sobre Nem isso. depois que fez, não dá pra ter a dimensão da quantidade de pessoas... Porque primeiro que assim, se você falar num número até menor, 1 milhão, eu não sei o que é 1 milhão de pessoas. Sabe, às vezes a gente faz um vídeo no YouTube, assim, já deve ter vídeo nosso que já pegou 700 mil views. Não sei o que são 700 mil pessoas. É gente a dar com um pau, bicho. Sabe, eu que vim do teatro, que já apresentei pra 2 pessoas na plateia. Eu não sei, então, porque é muito deturpado. Hoje as pessoas falam, eu fiz um vídeo e não deu audiência, porque só 5 mil pessoas assistiram. Eu falei, cara, 5 mil pessoas no teatro pra me assistir, eu tinha que fazer... É uma temporada. 10 sessões, 20 sessões, não sei quantas. Exato, é muita gente
gente. É muita gente. Você fala, quando você faz 10 sessões de teatro lotadas, você fala, nossa, atingi muita gente. Um vídeo qualquer que você coloca no Instagram hoje vai dar essas 10 sessões. Não sei, os números ficaram... Então, não dá para ter noção, com esse tipo de mídia que a gente lida, de quantas pessoas... Então, eu comecei a viajar e ir para lugares distantes que eu nunca tinha ido antes, não sei lá, para Manaus, sabe? E chegava em Manaus e tinha, assim, sei lá, 2.000 pessoas para me ver. E você fala, cara, não é possível isso, que essas 2.000 pessoas me ouviram aqui em Manaus. E aí eu ia pra Boa Vista, pra Roraima, daí tinha 1.000 pessoas pra me ver. E daí tinha uma menina, eu lembro até hoje em Boa Vista, que chorou, que disse que pegou um barco e teve uma viagem de 12 horas pra me encontrar, que soube que eu ia no evento. E aí eu falo, cara, ela pegou 12 horas de barco pra me ver. Quem sou eu, tipo, que entra no estúdio ali, que parece que, sei lá, que meia dúzia de pessoas vai te ouvir. Não tem essa dimensão. Então, essa coisa de ir pros eventos e encontrar muita gente que já te ouviu, que fica extremamente emocionado, tremendo, uma coisa assim, sabe? Que eu não consigo imaginar, mas é muito legal ver que tem todo esse carinho e estar lá, poder mostrar, tipo, não, eu sou uma pessoa normal, vem aqui, vamos tirar uma foto, vamos conversar um pouco, né? E não é uma voz... Essa coisa da voz também é muito etéreo, assim, não sei explicar, é uma coisa que não tem fisicidade, né? É como se nunca fosse virar alguma coisa de carne e osso, principalmente com relação aos desenhos, né? E você fosse encontrar isso, né? Conjurado em forma física, humana na sua frente, tem né? um corpo naquela voz! Exato, né? E aí, assim, tem essa questão, mas eu também nesse momento pensava assim, cara... eu vou usar essa oportunidade para conhecer o Brasil inteiro. Então, eu fazia um esquema na época que eu combinava com os eventos assim. Eu cobro um cachê que não era um cachê muito grande, um cachê mais simbólico, assim, que inclusive era um valor que eu ia usar na cidade. Eu fazia uma conta, quanto que eu vou gastar nessa cidade? Tanto, então eu quero tanto de cachê. E aí eu queria ir quinta e voltar domingo, quinta e voltar segunda. Então, eu fiz esse rolê em muitos lugares. Então, assim, lugares... sei lá, eu fui pra Manaus umas 3 vezes. Eu fui pra Roraima. Roraima eu fui uma vez só. Fui pra Belém do Pará. Você já foi ao Acre? O Acre não, eu cara. Fui. Você foi pro Acre? Eu já Caraca! fui. E o Acre existe, é claro. Fui. Mas pra Belém eu fui... e uma das vezes que eu fui pra Belém... eu fiz um rolezinho. Então, eu fui num bosque que tem lá, tem um bosquinho. Lembro até hoje. Quente, tava quente demais. Fui no mercado ver o peso, que agora tá em reforma. Comeu pato no... Pato no tucupi, tacacá. Comi tudo isso. Açaí com farinha e peixe. Comi essas coisas, né? Mas peraí, antes de você... deixa eu terminar o assunto que eu comecei. Fala. Você... saiu... parece uma Você não tem ideia da minha potência de fala, eu tenho. É que eu tô muito moderado, eu tô muito calmo. Eu tava falando assim, você que tem um evento aí que acha legal... você pode ter uma edição do Sem Pretensão acontecendo dentro do seu evento. Sim! Como assim? Como assim? Se você tiver 2 microfones, 3 câmeras e pessoas, a gente faz o Sem Pretensão no seu evento. Gravado, ou se você tiver possibilidade, a gente pode fazer até ao vivo. Até ao vivo, por que não? Exatamente. Muito legal. Em breve vocês vão ter maneiras de entrar em contato com o Sem Pretensão. Isso. Mas tem no link do Instagram, tem um e-mail do Sem Pretensão, não tem? Não sei, mas terá, então. Terá, acho que terá. Terá, neste momento tem. Contato, tá lá. Então é muito simples e a gente vai sentar. O que a gente faria no evento? Sentaria, conversaria e chamaria as pessoas para conversarem com a gente. A coisa chamaria os cosplays para conversar com a gente. Cara, cosplay. Aí você chegou num lugar que eu acho incrível, cara. Uma pessoa parar a vida dela em algum momento para falar: eu vou me vestir igual este personagem. Tem muita gente que gosta de tirar sarro. Ai, que coisa ridícula. Cara, o cosplayer, ele é o fã mais root, mais raiz, mais violento que existe, assim. Cosplay é uma expressão artística, É uma expressão artística. Meu, tem gente com aquelas impressoras 3D fazendo coisas inacreditáveis, cara. Inacreditáveis. Tem um cara lá na semiótica que estudou cosplay.
Sério? Sim. Mas assim, tem várias maneiras. Claro, tudo tem muitas, infinitas, talvez, maneiras de se olhar, assim, né? Mas uma das maneiras que pode parecer negativa, vou falar uma negativa agora do cosplay, tem a ver com um troço que eu já falei aqui, que é a iconofagia, né? Então, você assiste tanto aquilo que aquela imagem te engole e você vira a imagem daquilo que você estava vendo, né? Mas o que eu vejo quando eu encontro cosplays, né? Tem vários jeitos, né? Então, tem aquele cara que gosta de se expressar artisticamente, esteticamente como os personagens. Então, cada vez ele faz um personagem diferente. É, que eu acho mais legal. Aprimoramento incrível, eles ficam perfeitos, é maravilhoso, né? Tem uns que gostam mais da questão estética, mesmo outros que gostam da encenação. Então, eles entram, encenam, eles encarnam o personagem, são atores, né? E tem um lugar de algumas pessoas que eu vejo que utilizam o cosplay e os personagens que eles gostam como uma máscara para se comunicar. Então, a partir desse personagem, ele se permite ser coisas que ele gostaria de ser e de fazer. E que a máscara social dele não deixa. Porque a máscara social dele não permite. Ele extravasa a existência dele para aquilo que existe dentro dele e que não está sendo mostrado, não está no display, a partir do display desse personagem. Esse personagem permite. O que acontece com muitos atores, às vezes. O teatro é isso, cara. O teatro nada mais é um bando de gente que tem um parafuso a menos na cabeça, que recebe um texto que nada mais é do que um parafuso a mais. Então, cada vez que ele pega um parafuso a mais, ele vira... Ele vira esse personagem. Esse personagem. Ele entra naquele lugar, entendeu? E é tão legal que depois que acabou, você tira aquele parafuso e você põe outro. E aí você vai fazer outra peça, você vai fazer outro personagem, você vai viver outra realidade. Como você incorpora isso, né? Como que é o seu processo de criação de personagem, Kumodi, enquanto você estava no teatro? Cara, eu sou um cara muito de mesa antes, assim. Eu estudo muito. Você precisa de pré-produção. Eu tenho a história inteira do personagem, do começo ao fim. A gênese dele. E eu preciso me concentrar para entrar nesse momento, que é o momento desta cena. Que loucura. Então, antes, assim, eu fico num silêncio absoluto antes de entrar em cena. Porque eu tô vivendo imaginariamente tudo que vem antes dessa cena. Aí eu entro. Então essa cena tá acontecendo naquele momento, né? Que na dublagem é completamente oposto, eu não tenho esse tempo todo. Mas na dublagem parece que isso acontece em 1 segundo, né? Sabe, vou te confessar uma coisa. É claro que não, porque dublando há tanto tempo você cria mecanismos de fazer. Mas quando eu comecei a dublar, eu tinha dificuldade em fazer pontas. Porque eu não conseguia entender qual que era daquele personagem. Porque quando eu dublo, acho que tem dublador que dubla. São jeitos diferentes de dublar, não tem certo e errado. Você já me viu dublando. Quando eu tô dublando, eu entro no personagem, cara. Eu sei que é só com a voz, mas assim, eu saio do Kumodi e eu tô em outro rolê. Eu vivo aquela cena naquele momento. Então, por exemplo, quando o personagem fica muito intenso, eu vou ficando com ele, sabe? E eu sofro, e eu choro, e eu fico sem ar junto, fico taquicardíaco, e derrubo estante, texto, tudo vai acontecendo. Vou dar um exemplo disso. O Kumodi fez comigo uma série excelente, aliás, assistam, chamada Andor, que conta a história do Cassian Andor, personagem super importante do filme Rogue One. Quem não assistiu, a gente só vai rebobinando no tempo. E na série Andor tem um personagem que ele vive com a mãe ali, e ele tenta se provar o tempo inteiro como um cara eficiente. E é um cara que ele parece montado no esquadro. Ele não tem um fio de cabelo fora do lugar. E chega o Kumodi enlouquecido. Não sei o quê. Eu falei assim, Kumodi, assiste lá o cara. Primeiro, sobe essa voz. Não quero voz... Porque você tem essa tendência, né? De deixar as coisas jovens. Porque sua voz tem um registro jovem. E aí eu falei, Kumodi, vamos mudar esse registro, E o cara lá, ele era tão travado que no primeiro dia você ficou assim, nossa, meu, eu não tô legal. Nossa, eu tô todo duro. Porque você... Eu entro nesse lugar. Pra você começar a se encaixar no que o cara tava fazendo, você começou, provavelmente, a se travar. Eu vou virando dentro do estúdio. Eu sei que eu não posso me movimentar no estúdio, que o microfone tá parado, né? Mas eu tenho uma movimentação imaginária. Então, por mais que eu não possa fazer assim, na minha cabeça, se eu fizer, eu não posso fazer assim. Eu fiz... Você fez. Com a minha cabeça, só não fiz com o corpo, né? Então, todas as cenas, quando eu vou dublando, eu vou vivendo a cena inteira, né? Então cansa. Por isso que a gente cansa. Mentalmente é exaustivo. Cansa muito. E aí o que acontece? Eu entro nesse lugar. E no teatro, esse é o meu processo. E na dublagem, o que acontece?
no começo. Com as pontinhas eu tinha dificuldade, porque eu não sabia de onde estava indo. Então era muito difícil falar, você quer uma água? Eu falava, mas como é que eu vou falar? Você quer uma água? Você quer uma água? Você quer uma... Eu falo, gente, como é que eu vou falar isso, né? Por que ele tá oferecendo essa água, né? E daí, o que acontece, que é até um artigo que eu escrevi sobre dublagem, é isso, assim, né? Qual que foi o meu entendimento depois, com o tempo, na dublagem, assim? Que tem a ver com esse meu processo de entender o porquê que eu estou fazendo todas as coisas, entender o porquê eu estou naquele momento e por que eu vou agir deste jeito, né? Na dublagem eu não tenho o tempo que eu tenho no teatro para processar esse personagem. Então eu preencho as lacunas imaginárias que eu não tenho a informação, que no teatro eu vou ter, porque eu vou ter tempo de construir. Na dublagem eu não tenho tempo de construir. Eu preencho essas lacunas rapidamente com algum motivo que eu invento que nem sempre tem a ver com o que está acontecendo ali. Então, assim, por que eu falo isso? Por causa disso. Às vezes não tem nada a ver com a história, mas eu invento para me dar um aporte para eu entrar nessa cena. Você deixa o chão firme. Eu sei o porquê que eu tô falando. Né? Que tem muito a ver com o jeito... As crianças são assim, né? Uma criança vem e tá contando uma história fantasiosa, que a gente chama de mentira, mas que na cabeça delas é só uma fantasia, né? Elas vivem isso, né? Sim. E você para e fala, mas por que isso? Ela tem uma resposta na hora. Não tá oco. Ela sabe por que ela tá falando isso. Tem uma história na cabeça dela. Tem uma genealogia ali. E quando eu tô dublando, eu tenho isso. Então, eu falo, puf, eu sei por que eu tô falando O meu assim. processo, cara, é muito maluco, porque eu preciso pro teatro, especificamente, né? Eu preciso muito da mesa. Muito, muito. Toda a minha construção, eu diria que 90% da minha construção é na mesa. E é no jogo da mesa já. No jogo? No jogo da mesa já. Tipo assim, é a leitura já quente. Porque muitas vezes, vamos começar, vamos ficar de pé, vamos pro palco, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Porque a mesa... Quando eu levanto, eu já sei tudo. A mesa me constrói. Mas eu não sei absolutamente tudo, porque senão eu me ferro também. Você constrói no jogo, você não constrói na sua casa. Não, construo no jogo. Eu construo muito em casa. Não, eu só construo no jogo. Em casa, eu só espero secar o cimento. Eu construo muito em casa. Não, eu construo no jogo. E aí, depois, é muito louco isso. E quem já fez peça comigo, até um beijo, Néia Barbosa, que é uma querida amiga, e Marcelo Medeiros, um casal lindo aí do Teatro de São Paulo. Eles falam, como é possível? Eu chego antes do teatro, eu deito e durmo. Você dorme? Eu durmo, profundamente. Eu ouço o primeiro sinal lá, aí eu acordo, figurino, maquiagem, o que precisa. Faço um alongamento leve e tô pronto. Nossa, eu já sou completamente oposto. Cara... Eu faço uns aquecimentos físicos pesadíssimos. Não. E vou entrando na minha noia, na minha cabeça. E aí tem essa coisa que eu falei, né? Que dublar é exaustivo porque a gente fica na voz fazendo toda a fisicalidade da cena. E mentalmente a gente fica exaurido e o corpo fica... Porque a gente vai se travando, a gente vai consumindo a gente no decorrer do dia. O teatro, pra mim, fechou a cortina ou apagou a luz geral... Cara, a sensação é de que eu tomei banho. Eu me sinto novo. Novo. É inacreditável. Não, eu fico cansado. E posso falar uma coisa? A melhor coisa que existe é morrer em cena. Meu, fazendo Romeu e Julieta. Acho que eu nunca morri em cena. Fazendo Romeu e Julieta, quando eu morria, eu conseguia terminar o espetáculo e, sei lá, correr uma maratona. Porque eu me sentia... Quem morreu foi o personagem, o Fábio tá aqui. É muito maluco isso, cara. Eu ficava sempre exausto quando acabava. Muito exausto. Eu tenho uma entrega muito grande. Muito, muito grande. Não é muito diferente na dublagem também. Eu acho que eu me entrego muito, assim, né? É o meu jeito, assim, né? E a minha respiração vai ficando junto. A minha respiração de cada personagem é de um jeito. Eles respiram de um jeito diferente, né? Então, é muito engraçado. Que pra mim é o grande truque da dublagem. Eu ia falar respirar exatamente junto com o personagem. Eu ia falar exatamente isso. Quando você descobre que se você vai respirando com o cara, você vai entrando na dele, nossa, é muito mais fácil. Que era uma coisa que eu já fazia no teatro. Então, cada personagem tinha um fluxo de respiração. Eu respirava que nem ele antes, né? E antes de falar, a respiração, ela determina o jeito que a sua fala vai entrar. E a respiração determina o jeito que você movimenta o corpo, né? Uma respiração curta, uma respiração leve. Como que ele respira? E por que respira assim nesse momento? Né?
A respiração era sempre muito importante, assim, pra mim. Então leia A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Já falei desse livro aqui. Já falou, já. Que ele ensina a respirar. Você sabe que o Luiz Otávio Burnier, sabe quem é, né? Ele fez o doutorado com o Norval. O seu... O meu orientador. E em algum momento, eles pesquisaram, eles foram pra Umbanda para entender como que as pessoas recebiam essas entidades, para tentar entender de onde vêm esses personagens dos atores, como é que ele encarna essa persona, né? Tem um lugar assim que o meu orientador diz. É que o teatro é farsa. E a Umbanda, por ser uma religião, eu arrisco... Não tô dizendo de farsa, mas assim, de um lugar de incorporar, sabe assim? Então, esse lance da incorporar alguém, ou uma entidade, ou um espírito, pra mim é muito maluco isso aí, cara. No teatro? Não, na religião. Uhum. Na religião, o pessoal... Eu acho que o pessoal, os espíritas, né? Tipo, o Chico Xavier, que todo Recebe mundo... o espírito, né? Que ele tinha esse lance da psicografia, né? Que ele escrevia coisas que não eram ele que estava escrevendo. É muito maluco isso aí, né? Eu acho incrível, na verdade. Assim. Eu já fiz um personagem chamado o Zé Arigó, Dr. Fritz. Ele era um cara que ele incorporava esse médico alemão, Dr. Fritz, que fazia cirurgias com uma, sei lá, faca de cortar pão, sabe? Uhum. Claro, tirava... Sim. Muito maluco isso aí, cara. Eu não sei explicar, ou o pessoal que tipo... Você vai lá no centro... Não é um centro espírita, é um centro de Umbanda, né? Que você vai lá e alguém te dá um passe. O centro espírita também. Também tem isso? O kardecista também tem isso. Tem. Ou que você vai lá e conversa com uma pessoa... Acho que tem, eu posso estar falando bobagem, né? Mas não sei. Enfim, a gente não quer... primeiro, deixar bem claro que a gente não quer ofender a religião e a fé de ninguém, tá, gente? É puro desconhecimento e é provido de preconceito. A gente só tá comentando. E eu não tô dizendo que é bom, certo, errado, ruim. Eu acho incrível. Eu fui num centro espírita. Eu já fui também. Me trouxe muita paz, sabe? Mas eu não sei se era... Eu acho que era kardecista. Essa coisa do... Eu não sei, eu não consigo identificar o que é o que muito assim. O duro. E aí a gente vai entrar num lugar que é muito delicado. Volto a dizer, eu não quero desmerecer ou entrar em nenhum tipo de debate a respeito do que é a religião certa, a religião errada. Eu já fui a um centro espírita. E eu sou ator há muito tempo. E ator tem meio que um radar para identificar outro ator trabalhando. Então, por exemplo, eu entro em loja, em shopping, o cara vem me atender, eu percebo quando ele criou um personagem para atender. É uma coisa que você acaba percebendo, né? E a pessoa que disse que recebeu essa entidade e que conversou ali comigo, só me falou coisas boas, foi super positivo e tudo mais. Mas eu percebi que era uma construção. Você acha? Quando eu fui, eu não tive essa sensação. Eu tive essa sensação. Mas eu já estive em outros ambientes religiosos, assim, né? De reconexão e tudo mais, que eu não sei explicar a energia. Por exemplo, volto a dizer, essa pessoa, eu senti isso. Mas tudo que foi me passado, tanto de energia de quem está ali no ambiente, como as coisas que me foram faladas, foram sempre positivas. Sempre edificantes. Sempre acredite em você. Sempre você vai conseguir. Pensa na tua família. Dá a mão para eles. Olha para os teus pais, para tua mãe. Sempre uma coisa de que a religião é reconectar mesmo, né? E, então, assim, eu não vou dizer que foi ruim ou que me fez mal. Mas o Fábio, ator, viu ali, era uma moça, uma senhora, na verdade, viu ali uma atriz, e se eu estou dirigindo aquela cena, eu volto e tento ajustar esse trabalho dessa atriz, porque não estava bom. Entendeu? Mas, obviamente, eu não expressei isso pra pessoa, não deixei ninguém desconfortável, nem nada. Sim. E agradeci e saí de lá e foi ótimo, e foi bacana, e não quero julgar ninguém. A experiência que eu tive foi muito real. E com coisas que uma pessoa não poderia saber. Então, esse tipo de coisa é muito maluco, né? É muito maluco. Como é que você explica isso? É muito louco. Teóricos do antigo astronauta, né? Os alienígenas do passado. Nossa, dirigimos muito isso já no passado, já, né? A gente dirigia no estúdio, chamava SP Telefilme, que já não existe mais.
E eles tinham esse programa. Então, nossa, eu dirigi vários alienígenas do passado. Eu dirigi muito. Aliás, um beijo pro Zeda, que fazia essa narração incrível. Os alienígenas do passado. O Eric von Däniken, né? Que era o cara do... Eram os deuses astronautas, né? Esse livro. Quais programas tinha nessa época que eram interessantes? Tinha aquele Trato Feito, você lembra? Que a gente dirigiu muito existe também. Ainda? Será? Deve existir, sei, né? que era a loja de penhores. São programas que não acabam. Não acabam. E aquele do Rick, que tinha o Rick Dale? É esse aí. É esse. Não. Não. Tinha um outro que era... que era o American Restoration. Que eles restauravam. American Pickers também. American Pickers. Que eram os mestres da restauração, que eram os caras que pegavam coisas antigas e deixavam novas incríveis. E esse American Pickers eram os... Eles saíam com uma van, indo nas fazendas, não sei o quê, aí achavam um cartaz. E era sempre uma coisa de... Nossa, uma lata de Coca-Cola de 1943. Ela comprei por $8, vendi por $12 mil, um lucro de R$60. Nada batia os números. Você lembra que a tradução era horrorosa em vários momentos? Só que, peraí, não tem alguma coisa muito errada aqui, cara. A cotação mudou. Aí eu lembro que tinha um também de containers, né? Que era, nossa, esse daí... como que chamava? Era tipo de leilão, Você né? fazia um. Eu já fiz um desses. Você era um personagem nesse de containers. Que os caras, eles viajavam levando cargas. Não, eu já fiz dois diferentes. Eu fiz um que levava cargas, que eu era um caminhoneiro. Isso, eu dirigi muito esse. Mas eu fiz um outro que eu era um leiloeiro. E aí era ficou na porta. Quem dá 10, quem dá 20, quem dá 30, quem dá 40. Eu já fiz isso também. Eu fiz o cara que comprava. Era um que chamava Storage Wars. A guerra dos... Então, fiz um desses Storage Wars, assim, um que entrou curto, assim, e que eu fiz um leiloeiro, cara. Nossa, não, eu tinha um cara que comprava. Era difícil, você tinha que inventar texto, porque não dava pra seguir o texto. Você tinha que sair inventando qualquer coisa. Pensa o seguinte, gente, pensa num leiloeiro. Todo mundo aí já foi num bingo da igreja, da quermesse, ou já viu um... O leiloeiro, ele fala, bicho, numa velocidade... Eu tenho 14, eu tenho 14, eu tenho 14, eu tenho 15, eu tenho 12, obrigado, senhor. E é um bololô de palavras. Só que o leiloeiro, ele não embola, ele fala. Ele fala tudo. Então, se você parar pra ler, quando você fala obrigado, senhor, que é o que o cara falou lá do texto, ele já cumprimentou o segundo. Então, nunca dá tempo. E não tava tudo traduzido, não tinha, você tinha então, que inventar, você tinha que fazer assim, ele começa onde? Ele começa ali, olhando pro cara da esquerda. E ele fala, obrigado para o senhor da esquerda. É ali que eu começo? Tá. Então, a gente assiste narrando. Obrigado, senhor da esquerda. Agora, a senhora também quer? Tudo bem, eu tenho 500, agora eu tenho 400, 400, 300, 300. E a gente ia fazendo conforme a gente ia assistindo. É uma loucura, cara. Uma loucura. Mas essa época dessa produtora SP Telefilme, a gente dirigia essas coisas todas do History Channel, né? Do History Channel, Meu Deus do céu. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Meu Deus do céu. Trabalho. Tempos áureos, né? A dublagem hoje em dia, gente, é raro um dublador hoje em dia que faz. Naquela época era comum fazer 10 horas no dia de trabalho. 8, 10 horas de trabalho. Isso diminuiu muito o trabalho, assim, de uns 2 anos pra cá? Porque não era, porque 2 anos pra trás estava muito cheio ainda. Não, a pandemia... Eu não sei você... Foi enlouquecedor de trabalho. Até um pouco antes de eu ter a meningite, inclusive... Um dos estopins, né? Pode ter sido um burnout, foi o que eles falaram. Eu tava trabalhando muito. Então, até ali... Então, é o ano passado e esse, assim, que... Mas tem a ver com essa greve de roteiristas. Então, a gente não sabe como que tá se comportando, né? Tem a ver com a greve de roteiristas. Tem a ver com o fato dos streamings ao redor do mundo terem percebido que não adianta só produzir. Não, produz porque o povo vai assinar porque eles vão querer ver. E aí... Fazer menos produções com mais qualidade. Né? Exatamente. Porque tava no inchaço, mas era muito trabalho. Quando eu comecei a dublar, em 2005, não tinha tanto trabalho quanto tinha agora nesses últimos anos. Não, tinha bastante trabalho, mas não era o mesmo volume. Não era o mesmo volume, não. Mas assim... Os estúdios, a maior parte dos estúdios trabalhava das 9 às 18 horas encerrava. A gente tá falando agora que os últimos anos, o normal era trabalhar das 8 às 22. Das 8 às 22. Muito trabalho. E os dubladores tinham que estar disponíveis nesse tempo todo. Então, por isso que eu tava falando, não era difícil nesses últimos 10 anos, sei lá, de 8 anos pra cá, você fazer 8 horas de trabalho no dia, 10 horas de trabalho. 14 horas. Era bizarro, muito bizarro. E quando você falava, putz, eu vou viajar. Nossa, era o caos. Aí você passava 2 semanas trabalhando 14 horas por dia, todo dia, com sábados às vezes. Eu gravei de domingo.
Não, mas... Eu já dublei de Mas domingo, no ritmo onde você dirige, que você dirige a meio período, sei lá, das 8 às 2, você obrigatoriamente é dublado das 3 às 10. Ou mais. No caso da SP, às vezes ia até 11. Eu já fui dublar coisa que eu não tava tendo tempo, 6 da manhã. Tinha essa... Tinha estúdio que abria às 7 da manhã, às vezes. Tinha, você lembra? É isso. E hoje em dia estamos aí, perdidos. Tá muito diferente. Tá bem diferente, muito gente. diferente. Se você que tá aí assistindo a gente admira o trabalho do Kumoji, eu gosto do meu trabalho, e fala, nossa, também quero ser dublador, não é que é impossível, tá, gente? Mas o mercado hoje, eu acho que ele é muito mais difícil do que na época que a gente entrou. E com certeza. Muito mais difícil. Com certeza. Você tá falando com um menino que tá querendo começar agora. Eu falei sobre ele pra você. E eu falei pra ele, cara, quando eu comecei a dublar, eu entrei num gap. É muito louco isso. Que, assim, todos os meninos que tinham a minha faixa de voz estavam muito ocupados. Não tinha muita opção. Porque tinha o quê? Posso estar esquecendo de pessoas, mas, tinha o Diego Marques... O Thiago Longo. O Wagner. Fábio Lucindo, Wagner, Yuri... O Yuri já com um pouquinho mais de peso na voz, né? Não, mas era o mesmo time. O Yuri e o Rodrigo. O Andreato. E a Júlia Castro, que tinha esse perfil de voz também. Só. O Chacapamé era criança ainda. Só, acabou. Caramba, velho. Tá? 6 dubladores? 7, é tipo isso, E assim, deu um boom daquele canal Animax, que tinha um monte de anime. Na Alamo. Eram muitos animes. E então essas pessoas, esses 6, 7, estavam com a agenda absolutamente cheia. Alguns estavam já começando a dirigir. O Rodrigo dirigia, o Wagner dirigia. Ou seja, com menos agenda. Uhum. Não tinha, cara. Não tinha. E o Animax, eu lembro que vetou várias vozes. Tipo, não queremos essa e essa, que já tem muito já. E aí eu cheguei, cara... Eu não tava pronto e era uma voz que precisava. Foi absorvido imediatamente. Hoje, tipo... Alguém que tem... Meu perfil de voz não mudou muito. Uhum. Eu conseguiria dublar tranquilamente tudo que eu dublava naquela época. Quantos tem hoje? 30? 50? Puta 100? merda, é muita gente. Do meu perfil, não sei. É muita gente. É muita gente. Eu não sei dizer. Eu tenho bastante gente no meu range de voz também. Consolidado, assim... então, e o seu, por exemplo, que até pouquíssimo tempo atrás também quase não tinha a concorrência, cara. Não tinha. As pessoas ficavam quase assim, cacete, mas eu já botei o Fábio nessa produção. Uma voz jovem, grave, não tinha. É que hoje eu já faço os homens de 40 e tudo mais, porque é a minha idade e tá tudo certo. Sim. Mas até pouco tempo a voz homem jovem com grave... Era eu. Hoje o Thiago Longo faz esse papel bem. Uhum. Do homem jovem com uma voz grave. Sim. Né? O Thiago já esteve aqui com a gente, aliás. Basta você procurar aí nos vídeos pra trás, você vai encontrar um queridão. E a minha voz já é muito engraçada, assim, porque eu mudei meu jeito de falar, mas o meu timbre é muito próximo ainda. Mas tem mais textura já, Kumoji. Cara, é muito louco, assim, mas... Assim, não tô forçando, assim. Não forçaria a voz pra fazer. É muito próxima. É muito próximo, mas tem mais textura. Tipo, muito próxima. O que acontece é... Exatamente, eu tenho uma flexibilidade maior. Tá mais elástica a tua voz. Mas eu não perdi o timbre de moleque. Eu consigo fazer tranquilamente. Tranquilamente, assim... Se você me trouxer um filme que eu dublei em 2007... E falar, redubla essas frases no meio, eu redublo. Cara, minha voz... Eu redublo, sem forçar nada. Minha voz em 2001, eu tinha 21 anos. Ela tinha um peso, mas era uma voz aqui, era muito feia, cara. Não, a minha voz é muito parecida, cara. Eu tava ouvindo outro dia, porque um perfil aqui do pessoal que adora Malhação e tal... Postou e eu peguei e eu repostei e curti, eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho. Eu quero colocar aqui no microfone, ver se as pessoas ouvem, escutam a minha voz, o que elas acham. Cadê? Então, mas a minha voz mudou muito pouco. E eu consigo emular muito bem, sabe? E... É muito engraçado isso, assim, né? Mas, claro, eu ganhei uma flexibilidade de voz um pouco maior, assim, né? E até aconteceu uma coisa engraçada que eu até tuitei esses dias, que é o Sasuke mesmo, né?
É que o Sasuke é um caso muito à parte, porque era eu com voz jovem, tentando fazer uma voz mais grave. Então, eu jogava num lugar aqui. Então, era um lugar diferente que eu jogava, né? Mas... E aí, hoje, eu não preciso jogar nesse lugar, porque minha voz ganhou um peso de fala diferente, né? E o Sasuke hoje é pai e tal, ele envelheceu na série. Então, as pessoas... Algumas falam, nossa, olha como que ele conseguiu fazer um Sasuke um pouco mais velho. É porque eu fiquei mais velho. É, né? foi o tempo. Olha só, olha essa voz, cara. Escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu tô muito orgulhoso, viu? Tô muito orgulhoso, viu? Não sei se dá pra ouvir. A gente precisa conversar melhor sobre essa história de casamento. Essa é a Ludidaia. Porque você já tá disposta a dizer sim? É disposta a dizer... Mãe, aqui, Porque né? você tá disposta a dizer... A voz era na cabeça, cara. Porque você tá disposta... Era muito pra cabeça. Que engraçado. Maluco, né? É. A minha voz mudou completamente. Completamente. Aliás, ó, Malhação Forever 2024. Um beijo pra vocês, tá? Do Instagram. A minha voz mudou completamente com o teatro. Nessa época... Aqui é Malhação. Nessa época aqui, no finalzinho da temporada de Malhação, eu tava já fazendo teatro. Tem que fazer teatro. E eu já tava começando a fazer a turnê. Aliás, essa peça que eu fiz, que você falou que você assistiu lá em Campinas, Meninos da Rua Paulo, foi bem nesse período aqui. E eu percebi que se eu fosse trabalhar com essa voz aí no teatro, ninguém ia me ouvir. A minha voz ela tinha que ter mais ressonância. E aí, naturalmente, ela veio pra esse lugar e ela ficou nesse lugar agora, que as pessoas às vezes falam, você força a voz. Cara, eu não forço a voz. Aliás, eu consigo ir pra baixo, eu deixo mais grave ainda. É muito doido isso. Mas essa voz agora aqui, que eu falava desse jeito... Não, mas é muito... Bota aí um áudio seu, do Sasuke, sei lá, primeiríssimas coisas. Cara, peraí. Qual foi o primeiro personagem grande que você fez? Foi o Sasuke? Isso aqui, ó, que eu dublei. Super 11. Pinguins. Peraí, deixa eu achar aqui, que tem aqui... Cadê? Que eu tenho que achar do... Ó, esse aqui, eu dublei em 2007, Fábio. Agora vai jogar em nível nacional. Agora vai jogar... E a gente vai se esforçar no torneio por Esse é o Yuri. Me escuta, Endo. Você não tá sabendo? Nossa, tá bem diferente. Você acha muito diferente? Agora outra, quer ver? Isso é bem diferente. Ó, esse aqui é bem... Ó, esse aqui é 2009, ó. Você não acha estranho a gente ter sido criado nesse apartamento minúsculo sem que ninguém... Cara, tem muito brilho tua voz aí. Agora vamos colocar um de... Deixa eu ver. É muito engraçado ver isso, né? Cara, é muito legal ter um registro, assim, de como que você foi... Isso aqui, 2013. Isso foi... louco. É força de expressão. Seu Márcio. Pode crer, Baymax. Aí tá muito mais próximo da sua voz agora. 2013, isso. Eu nunca mais vou tomar ônibus. Já tá bem próximo. Não, aí Na tá verdade, muito igual, próximo. eu acho, tá né? igual, tá igual. Agora, naquelas primeiras Isso, ali, 11 não. anos. Porque eu jogava voz no lugar... Eu consigo até jogar neles. Eu fechava. Eu fechava aqui pra falar. Depois, com a fono, eu abri. Então, hoje eu falo assim. E antes eu tinha uma mania de falar aqui. Entendi. Eu fechava o espaço e falava aqui assim. Falava tudo aqui. E eu acho que é E, assim. de repente, eu abri o espaço e descobri que eu podia falar aqui. Que a Amélie, minha professora de canto maravilhosa, chama de... São 3 ressonadores que ela fala. Tentar fazer, que é muito legal. É o M pequeno. O M pequeno é quando você fala tudo assim. Então, eu posso falar no M pequeno, que é exatamente como eu fazia a minha voz antes. Tem pouco espaço. Aí tem o M grande. O M grande é quando você fala assim. Que é lá pra trás. O M grande. Então, tem o M pequeno, tem o M grande. E aí tem o N, que é esse assim. Que você usa um pouco de M pequeno e um pouco de M grande. Hoje eu falo nesse N, que é uma voz total. Eu uso todo o meu aparelho pra falar. Mas eu aprendi a falar nesse lugar. Eu aprendi... E eu não sabia antes, porque eu falava tudo aqui. É muito engraçado isso, né? Mas hoje eu consigo emular, porque eu sei... falava assim, a minha voz era aqui em cima. Você jogava Parece aqui. até voz de inteligência artificial. Olha que legal, este cachorro. Sabe aquela voz que tem nos TikTok? Sei. Parece muito. A minha voz era muito aqui na cabeça, assim, ó. Eu falava muito aqui na cabeça. E essas fonos e depois a áudio canto que eu fui fazendo, foi muito legal, cara. Porque hoje, assim, eu consigo controlar
pra onde eu vou jogar a voz. Então, às vezes, muda um pouquinho a voz de um personagem pra outro, e as pessoas falam, nossa, como você mudou? Cara, é porque eu sei pra onde eu vou jogar o ar. Então, então, sei lá, tem um personagem que eu posso falar mais aqui, assim, e aí tem outro que eu posso falar completamente aqui. Então, se eu vou fazendo assim com o ar, e a voz vai indo pros lugares, né? Eu dei uma dica pra Simone Evans, que é uma dubladora que tá aqui em São Paulo. Eu acho que ela é do Ceará, né? De algum lugar assim. Eu acho que ela é do Ceará. Posso estar falando uma besteira, mas é muito querida. Outro dia ela tava fazendo um trabalho Acho que é de comigo. Fortaleza, né? Ela tava fazendo um trabalho comigo. E eu falei, você precisa... Desce essa voz aí, desce essa voz aí, desce essa voz aí. Essa voz tá muito na cabeça, desce essa voz. E eu lembrei de uma coisa que me ajudou justamente nesse período que eu comecei a fazer essa peça de teatro. Essa peça, ela foi um problema na minha vida, porque a gente entrava em cena, e na época eu tava fazendo Malhação, e diferente dos dias de hoje, você não conseguia ver as pessoas que estavam fazendo novela ou não sei o quê com frequência. Você só via na novela. E quando você via ao vivo, era uma coisa. Então, eu estava viajando, fazendo a peça, abria a cortina, entrava, era uma gritaria. As pessoas que iam pra assistir não conseguiam. Eu fui um desses. Eu nem conhecia ele, imagina. Pois é. Mas eu fui lá assistir porque eu assistia quase tudo. Eu falei, tudo que acontecia em Campinas eu assisti. Então, e nessa época, fazendo esse espetáculo, eu percebi, cara, se a minha voz não chegar pra todo mundo, pra eu fazer um cala-boca e todo mundo ouvir o meu cala-boca, vai ficar essa gritaria o espetáculo inteiro. E eu ficava tomando banho, passando o texto. E eu reparei uma coisa. Talvez a sua professora de canto, se você conversar com ela um dia, ela vai saber explicar isso. No chuveiro, eu encontrei um lugar falando que eu ouvia ressonar mais. Eu acho que por conta da proximidade do box ali, não sei o quê. E eu dei essa dica pra Simone. Falei assim, procura uma voz mais grave no chuveiro. Você vai ver que você vai achar um lugar de usar a sua voz sem forçar a sua voz grave. Você não tá forçando, você só tá falando. Só que você tá falando em outro lugar. Você tá falando em outro lugar né, do aparelho aí. Sim. E foi tomando banho que eu achei esse lugar. Que eu parei de fazer a peça, porque eu fazia... O que acontecia? Eu tava fazendo a novela, né, a Malhação, durante a semana. Sexta-feira, terminava a gravação, o carro já tava no Projac, eu ia pro aeroporto, avião, pra pegar um avião até o lugar da cidade, dormia, fazia sábado e domingo. E domingo terminava o espetáculo, fazia mais cedo, 4 horas da tarde. Voltava pro Rio. Voltava pro Rio de Janeiro no último voo do dia. Era isso, minha vida. Segunda-feira eu sem voz pra fazer a novela. Aconteceu, sei lá, 4 vezes. Falei, eu preciso achar um lugar pra melhorar a minha voz. Então foi durante este processo que eu fui buscando onde falar. Outra coisa que ajuda pra caramba, falar de costas pro público. Eu sei que parece ser contra-intuitivo pra cacete, mas se você tiver um palco com uma rotunda no fundo, a rotunda é aquele tecidão que tem no fundo do palco, assim, e você, obviamente não na peça, né, que ninguém faz a peça de costas, mas no ensaio, vá no palco, no meio do palco, no ponto ideal acústico do palco, fala pro fundo e vê se seu colega tá te escutando lá atrás. Você tem que achar um lugar pra falar sem gritar e a pessoa lá atrás te ouvir. Você começa a entender um pouco o teu corpo ressonando, né? E fazendo... E emitindo a voz para lugares diferentes. É da hora isso. Essa coisa de voz é muito, muito legal. Eu gostava muito de voz quando eu fazia teatro. Era uma coisa minha, assim, de pensar em como eu ia falar, em onde iam entrar os silêncios, com que intensidade eu ia entrar, com que volume eu ia entrar. Era uma coisa bem... E minha voz tinha muito brilho. Essa coisa de falar no Mzinho também é porque você explode aqui no lugar desse Mzinho, sua voz fica gigante também, né? Você usa muito nariz, né? Sua voz ela faz assim daí, né? Você economiza esforço físico, porque essa voz de N... É porque você emite muito aqui na frente. Essa voz de N cansa mais, porque você tá jogando aqui, você tá jogando pra cá. Na hora que você joga tudo pra máscara e vem tudo pra cá, você economiza e a voz vem mais forte. Acho que por isso que eu tinha essa voz muito quando eu comecei a dublar. E aí eu fui aprendendo a usar esse N. Esse N foi muito... E hoje eu falo na vida, assim. Porque por muito tempo eu conseguia usar o N quando eu queria dublar assim.
Uhum. Mas na vida eu voltava pro Mzinho. Que era No dia a dia. Que doideira, E cara. aí, com o tempo, eu fui aprendendo a usar essa voz mais cheia na vida, assim. Mas as pessoas ainda te escalam pra personagens mais jovens do que você. Você sabe que muito, mas ultimamente cada vez um pouco menos. E eu sou um que tem lutado contra. Cada vez um pouco menos. Mas muito, me escalam muito, sim. Eu faço muito caricato, na verdade. O que falta, o que ficou muito é muito caricato. Sobretudo de voz original. Eu faço muita voz original caricato infantil. Muita, muita, muito. Porque eu tenho facilidade e, via de regra, eles parece que preferem adultos fazendo crianças nessas vozes originais. Continuidade. Exato. Stranger Things. Criança cresce, muda a voz, Exato. lascou. Então, faço muitos personagens com uma voz assim. Muitos mesmo. Mas aí eles querem esse caricato aí, né? E é engraçado. Né? A Angélica não dublou o Kevin. Como que era? Kevin Arnold. Kevin Arnold. Dublou anos o Kevin Arnold. Anos incríveis. Maravilhoso. É uma coisa meio Júlia Castro, né? A Júlia fazia meninos, cara. Mas eram meninos da idade dela, ela fazia, né? Mas ela tinha um peso na voz que era diferente mesmo, né? A voz dela era muito parecida com a minha. Depois eu percebi porque eu ganhei os testes dela. Quando ela foi embora. Porque ela foi embora, né? Ela mora nos Estados Unidos, acho. Mora nos Estados Unidos. Quer dizer, agora acho que mora na Inglaterra, pelo que eu soube. Que legal. Mas teve um teste que até foi engraçado porque rolou uma dança das cadeiras nessa época. Porque eu dublava o Nick Jonas dos Jonas Brothers. Uhum. Tinha sido eu sempre. E aí eu fui para os Estados Unidos ficar uns 40 dias. E foi bem quando chegou a série dos Jonas Brothers. Então eu tinha dublado o Nick Jonas. Teve um filme para cinema, teve o Camp Rock 1, teve um monte de especiais de intervalo, de não sei o quê, um monte de coisa, de participação na Hannah Montana, um monte de coisa. Tinha dublado o Nick Jonas. Aí eu fui para os Estados Unidos e chegou a série bem e não ia esperar 40 dias. E aí eu fui substituído. Aí o Diego Marques passou a fazer o Nick Jonas. Ele fez na série, depois ele fez no Camp Rock 2. Uhum. Enfim. E eu fiquei triste na época, porque era um personagem legal, tá? Um ator, um artista legal. E aí eu voltei dos Estados Unidos, no mesmo mês a Júlia foi. E aí eu ganhei o Mitchell Musso, que ela fazia na Disney. Que era o que ela fazia o Mitchell Musso na Hannah Montana. Então ela fez várias temporadas, eu fiz acho que a última temporada. E aí, quando termina o Hannah Montana, esse Mitchell Musso ganhou um programa dele, que era o Prank Stars. Aí eu fiz o Prank Stars. E aí, depois ele ganhou um outro programa dele, que era o Par de Reis. Aí eu fiz o Par de Reis. Aí eu fiquei fazendo esse ator por um tempo, assim, sabe? Eu falei, que engraçado. Mas deixei de fazer o Nick Jonas, né? Mas é engraçado. Nick Jonas. Quem que eram os Jonas Dos Brothers? Jonas Brothers. Mas uma boy band. Não, eu sei, mas quem eram os dubladores dos Jonas Brothers? O Lucindo devia ser um. Não. Não era? Não. Na primeira formação era eu, o Wagner e o Thiago Longo. Olha. E aí depois eu saí e entrou o Diego. Daí ficou o Diego, o Thiago e Wagner. O Diego tem que vir aqui, o Diego Marques. Eu gosto muito dele, cara. Ótimo. Ele é muito legal, muito engraçado. Ó, 2 nomes tem que vir aqui, o Nanete e o Diego Marques. Então. Nanete, E o Diego também tem essa característica de voz, muito jovem. Muito jovem. Muito o pessoal jovem. tem pedido muito Mazink aqui também. Mazink, cara. Mazink. Pra vir aqui. E a minha irmã tem que vir aqui, né, cara? Sim, a sua irmã. A sua irmã. A gente faz um especial com ela. Boa. Mas é muito louco lembrar de tudo isso, assim, né? E como o tempo vai passando, assim, né? Tava vendo umas fotos, o Zil estava mostrando umas fotos que ele tava querendo refazer várias fotos, tipo, de antes e depois, assim. E eu mudei muito, o Zil se mudou muito, e o Ramon é a mesma pessoa. A mesma pessoa, cara. É muito engraçado. Tem gente que... O El tava outro dia, o Wellington Lima tava com... O El também não mudou muito. Então, ele tava com um álbum de fotos, assim, sei lá, 97, 96. Eu nem sabia o que era dublagem, eu sabia que minha irmã fazia isso, mas tinha feito isso, minha irmã não tava no Brasil. Uhum. E eu falei, caramba, El, olha essas... Aí tem lá todo mundo, assim, novinho nesse... E tem gente que muda muito pouco mesmo. Muito pouco. Tem gente que muda muito pouco. Eu sou um que mudei. Postei essa foto dos jovens aqui, eu da Malhação. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra galera aqui, ó. Eita, essa aqui, bicho, é muito tempo. Cadê? É engraçado essa coisa do... Eu mudei, você mudou.
Dá pra ver aqui, mano? Peraí. Mais um pouquinho pra frente, o máximo que você conseguir. Ela vai fazer foco? Tá pegando, dá pra ver. Eu no meio aqui da galera das moças que estavam no elenco na época. Muito doido, né? Cabeludo, velho. Você já foi cabeludão assim? Eu já fui muito cabeludo, cara. Eu tinha o... Ó, Luísa Porto, que legal. Você já viu? Shakespeare apaixonado. Eu tinha cabelão, cara, aqui assim, ó. Batendo no ombro. Não, tão grande assim, não tive, mas... Olha isso aqui. Nossa! Dá pra ver? Só cabelo. Muito cabelo. Se você soubesse, hein? É que eu ia perder tudo e depois colocar tudo, Colocar porque hoje em tudo dia de é novo. assim, gente. Tirou da bunda e pôs na cabeça. Meu Deus do céu. Eu era bem cabeludo, cara, quando eu andava... Eu já fiz um monte de coisa, andei de skate e tal, e na época que eu andava de skate eu era cabeludaço. Eu comecei a ficar careca no mestrado, cara. Eu tinha uns 29 anos. Estresse. Eu acho que foi. Quer dizer, uma hora ia cair, é genético, né? Não, tudo bem. Mas eu acho que deu uma adiantadinha aí. Meu pai ficou careca com 40 anos. Nossa, jovem, né? Não, jovem não, tarde pra ficar careca, né? Eu fiquei com 29. Só fazia... 29? Eu comecei a ficar com Meu 29. irmão também ficou mais assim, com entradas maiores. Meu irmão não é careca, mas ele tem mais Meu entradas. pai tinha cabelo até os 40 anos, de repente começou a ficar careca. Covid, cara, deu uma derrubada no meu cabelo também. Ah, tem isso também. Rola. Tive duas. Rola isso Zoado. também. Quantas vezes vocês tiveram Covid? Eu tive duas. Você Eu teve tive Covid? duas. Que eu saiba, eu tive É, que eu duas. saiba, Porque a eu tive segunda, eu nem percebi que tava com Covid. Eu fui fazer um teste e tava com Covid, mas tava sem sintoma. Na primeira, todo mundo ficou zoado. Uhum. Eu, a Paula e o Ben. O Ben deu até hipotermia, cara, hospital e tudo mais. Uhum. Agora, na segunda, eu fiquei meio assim, a Paula ficou meio assim, e o Ben dando cambalhota, pulando em casa, que nem um louco. Os três a segunda positivos. eu não percebi nada, Ele não sentiu nada na segunda. Eu não senti nada na segunda. Doideira isso. Mas a primeira foi meio chatinha. Mas já tava vacinado também. Hum. Então não foi, tipo, muito chato. Hum. Eu acho que foi chato nível psicológico. A gente enfiar dentro de casa, eu não saco aquilo. E ninguém pegou. Você sabe que a gente conseguiu se isolar dentro de casa? Só eu tive. Que Eu loucura. fiquei preso no quarto por 10 dias. Ninguém pegou. Que doideira. Ó, voltando pra essa história dessas coisas do passado aí. Esse período da Alamo que tinha o Animax, é o mesmo período que tinha aquele canal Hallmark, não era? Não, foi depois. Foi depois? Foi depois. Eu não peguei esse canal Hallmark. Porque eu lembro nessa época do Hallmark Disse que também foi um é fervo. inacreditável, É. cara. Também foi, mas eu não peguei isso. Todo mundo falava, o Animax é igual o Valmarker, como você chama? Com H. Hallmark. Hallmarker. Todo mundo falava, o Animax tá igual o Hallmark. Mas acho que o Hallmark foi uns anos antes. Porque eu não peguei nem a rebarba Porque desse foi o canal. período que eu comecei a fazer estágio. Eu não peguei aí nem a eu ficava rebarba lá desse e canal. vem aqui fazer um vozerio. Quem que é? A Angélica era coordenadora nessa época? Não. Eu acho que era Angélica. É possível, é. É. Quando 98? quando eu comecei a dublar, a coordenadora já era Marinês, já. Não, mas aí já é depois de 2000, né? 2005 eu comecei a dublar, era Marinês. Eu lembro quando ela me deu os Jonas Brothers, que foi a Marinês. Eu lembro até hoje, eu tava passando assim no corredor, ela desceu e falou, você vai fazer um dos Jonas Brothers. Ela falou pra mim. Do nada, assim, né? Daí eu falei, olha... E era um grande personagem da Disney. A Disney não era aqui em São Paulo. Era tudo então no Rio, não tinha né? essa coisa de fazer filme, né? O que você ia fazer da Disney era os Jonas Brothers. Hannah Montana, High School Musical, Só era o que tinha aqui, sériezinha, né? Mas mesmo as sériezinhas, ninguém esperava que estivessem aqui nesse momento. E essas séries viraram coisas colossais, né? Colossal. A High School Colossais. Musical era... Colossal. Eu fiz vozerio no High School Musical, qualquer coisa assim, e ninguém imaginava. O High School Musical, o menino é o Zac era Efron. O Zac Efron. Fez demonização facial, ele, cara. Ele era o bonitinho lá do High School Music que dançava, que o Lucindo dublava. Isso, ele ficou esquisitíssimo. Ele tá mega esquisito, cara. A Paula tava vendo alguma coisa que tem ele e a Nicole Kidman. Eu não sei quem tá mais estranho, mano. É. Esquisitíssimos os dois. Que loucura é essa coisa da imagem, né? Que a pessoa tem. Porque ele era um menino bonitão, cara. Bom, Nicole Kidman sempre foi linda, mas... É. Bom, tomara que eles estejam felizes, pelo menos, né? Eu não fiquei feliz de olhar.
Pra mim... Mas é mó estranho, cara. Eu acho muito esquisito. Eu acho esquisito, é. Por isso que eu acho que tomara que a pessoa E esteja ele feliz. que a pessoa- É isso. Tomara. É. E ele era bonito mesmo, né? Porque se vier me perguntar... E aí, meu, estou bonito com a minha demonização facial? Eu falei, não. Você é louco, mano. Parece um queixo quadradão, uma O cara... queixo fica... Por que as pessoas fazem isso hoje em dia, mano? Fica Cara- todo mundo com a cara de todo mundo. Então é isso. É uma tribo? Não, é iconofagia. Iconofágico. A pessoa nem sabe por quê, né, meu? Mas de engolir o corpo dessas pessoas. Que loucura isso. É. Sem pretensão pra eles, né? Pretensões, aliás, culturais. Qual? Não sei. Quais Uma são? pretensão cultural? Conhecer mais países. Tem minha viagem do Japão em dezembro. Tô aguardando, não montei meu roteiro ainda. Preciso montar, tô ficando atrasado já, né? Tem que reservar hotel, tudo isso. Corajoso você, hein? Japão, cara, outra língua. Você não fala japonês. Minha mãe fala, né? Ah, é verdade, tem essa. É. Ah, tá suave. Tá com local. Tá de boa. Com relação boa. à comunicação, acho que não que vou ter tudo problemas, bem. não, é. E ela tem essa fluência toda, assim? É que é a primeira língua. Ela aprendeu a falar português com 7 anos. Porque ela nasceu aqui. Mas ela usou tanto japonês como? Ela ainda usa japonês? Ela fala Ultimamente não, mas assim, ela nasceu aqui, não, quer dizer, ela nasceu aqui no Brasil. Na casa dela não se falava português. Então até os 7 anos ela só falou japonês. Aí ela foi pra escola. Aí ela foi pra escola, aprendeu a falar na escola português. Caramba, mano. Só que ela não tem sotaque, quer dizer, algumas pessoas falam que ela tem sotaque, eu não acho que tem. Mas ela fala bem japonês. Só que é um japonês antigo. Então, isso que eu ia falar, A porque língua a língua tá japonesa viva, teve né? muitas mutações. Então, o que acontece, o que ela fala é... Eles entendem o que ela fala, mas nem sempre ela entende tudo o que eles falam, porque tem muita palavra nova. Porque ela não tem também uma comunidade ao redor dela que fala Mas falantes mesmo de que japonês. tivesse, porque, por exemplo, na casa da minha avó não faleceu há tanto tempo. Faz uns 10, 11 anos que minha avó faleceu, sei lá, qualquer coisa assim. E acho que um pouco mais, uns 13. A minha avó não falava português em casa. Ela falava muito mal português. Eu nunca conversei com a minha avó, assim, grandes conversas. Entendi o que ela falava. E o meu avô não falava nada de português. Mas daí ele morreu faz mais tempo. Mas, quando eles estavam lá na casa da minha avó, todos eles falavam em japonês. Os meus tios, as minhas tias, a Cara, minha... e você todo não mundo. aprendeu? Não, porque eu não vinha muito pra cá. Ah, é? Você tava em Campinas. Tava em Campinas. É, porque a minha mãe foi deserdada, né? Porque ela casou com um brasileiro, rolou tudo isso. Que horror! Ela fugiu de casa pra casar com um brasileiro, porque ela tinha um casamento arranjado já com um japonês. Isso a gente vai filmar quando? Então, assim, então, eu não tive... Quer dizer, eu frequentei a casa da minha avó bastante e tal. Mas não era de todo dia, então não tinha essa coisa assim, né? Mas falavam-se japonês. E era tipo uma língua secreta também, ao mesmo tempo. Porque era horrível. Eles estavam falando em português. Ah, então, ontem eu falei pro Robson aqui, SAP. Já Tá falando de mim, não sei o que eu tô falando. Era isso mesmo. Caramba! Mas eles sempre falando muito em japonês. Quando minha mãe encontra pessoas japonesas aqui no Brasil, fala normalmente com esses japoneses. O problema é que lá no Japão, os jovens falam outro japonês, você entendeu? Mas eles entendem ela, porque é como se ela fosse uma senhorinha. Uhum. Ela é uma Que senhora. de fato ela é. De fato ela é. É isso. As palavras mudaram, né? Teve muita inserção de palavra em inglês, né? Mas acho que vai ser suave, assim. Minha mãe morou lá depois, recentemente. Ela ficou lá de 2000 e... Eu acho que de 2006 a 2009, qualquer No coisa Japão? assim. É. Não sabia disso. Ela voltou pra lá pra trabalhar lá, não sei o quê. E ela disse que no começo, uns 6, 7 meses, foi difícil entender o que as pessoas falavam, mas depois deu um F5 então ali e já era. Deu F5. Tá vendo? A língua evolui, gente. Acho que vai ser suave. E você, pretensões culturais? Cara, eu tô querendo fazer mais coisas, já falamos sobre isso já, né? Não sei.
Eu tenho movimentado as minhas redes, postado mais vídeos e tal, mas talvez queira fazer mais, assim, outras coisas ainda. Eu vou fazer teatro ano que vem. Eu tô tateando, assim, tentando entender o que eu posso fazer, como que vai ser. Eu tô querendo fazer algum curso de teatro agora nesse próximo semestre pra entrar no palco, assim, de novo, pra ver como que é isso depois de 19 anos. Faz com a Clara Carvalho, cara. Então eu tô querendo fazer, porque no primeiro semestre quase que eu fiz com ela. A Marisa foi fazer, você sabe, né? Ah, a Marisa fez. A Marisa fez. E eu não fiz porque ia começar o curso na semana que eu fui pra Nova York. Falei, putz, eu não vou começar faltando na primeira aula, né? Então daí eu já não fui. Agora ela me falou que vai dar um curso agora de Tennessee Williams. Tennessee Williams, ela é mega especialista. Porque ela, pelo que eu entendi, ela é do teatro realista, né? Uhum. E que vai ser um lugar legal pra mim, assim, também. Então... Ela podia montar um zoológico de vidro. É. Nossa, ia encaixar perfeito nesse texto. Eu gosto muito de Um Bom Chamado Desejo. É do Tennessee Williams, Fala Comigo Doce Como a Chuva. Não sei, não lembro. Não sei de quem é. Eu fiz com a Clara Carvalho um trabalho de Um Bom Chamado Desejo. Eu acho maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Como que é? De quem que é isso? Fala Comigo Doce Como a Chuva. Lindo. Olha o título, que lindo, cara. Não sei se era dele. E aí? Não tô achando, cara. Tennessee Williams, Fala Comigo Tennessee Doce Como a Williams. Chuva. Peça em um ato. Olha o título. Fala Comigo Doce Como a Chuva. Ela sabe tudo da história do Tennessee. Ela é tipo uma biógrafa do Tennessee. Aham. Aliás, uma vez eu assisti até uma live dela na época da pandemia. E ela contando tudo, assim, tudo. Incrível. Parece que o curso que a Marisa fez no primeiro semestre, se eu não tô me enganado, era um curso de monólogos. Olha. Com monólogos realistas. Alguma coisa assim. E eu sou pirado em diálogos. Né? Diálogo, só 2 pessoas. Eu sou pirado. Eu era pirado nos Prêt-à-Porter do Antunes. É mesmo? Cara, o grandíssimo sonho ter feito um Prêt-à-Porter. Sabe? Nossa, fez vários, hein? Porque... Oi? Ele fez vários. Fiz vários. Porque eu fazia teatro, muito teatrão quando eu fazia teatro. Teatrão mesmo. Que nem o Reda Gabler, que ela tá em cartaz agora, né? A Clara dirigiu. Teatrão. Teatrão. Então era teatrão. Nossa, Teatrão mesmo. cenografia incrível. E o Prêt-à-Porter era tipo... Flup. Tipo, cena assim, 2 pessoas... O que você vai fazer hoje? Falando assim, nesse volume, assim, numa sala pra 30 pessoas, sei lá, assistindo. Você tava assistindo, você até queria chegar mais pra frente, assim, pra tentar ouvir, sabe? Não tinha grandes movimentos, era tudo muito pequeno, mas tinha grandes emoções, eu lembro até hoje, sabe? Tudo segurado. E eu falei, cara, que coisa linda. Linda, que é alguma coisa perto, talvez, que eu imagino, do audiovisual. O que o audiovisual permite. Uhum. Você entende? Que é um lugar que eu quase não experimentei, mas que com o corpo, mas que é um lugar que a dublagem me levou para esse lugar. Eu acho, eu posso estar enganado, porque é muito difícil falar sobre si mesmo, mas eu tenho a sensação de que o que eu faço com mais tranquilidade na dublagem são coisas absolutamente naturalistas, porque eu acho que eu dublo de um jeito muito natural, eu consigo falar só e... É o que eu mais gosto. Tô conseguindo, Eu fiz recentemente uma série italiana e o maravilhoso, só falar assim, então, né? Mas o ator, ele era muito canastrão, cara. Então isso é muito E difícil. é difícil porque o cara vai Eu tenho falando... dificuldade, E a gente, por conta da dublagem, a gente não ter o tempo de mesa, de preparação, a gente sente o trilho, a gente engata vai, o né? nosso vagão nele e vai. E a Fê Baroni, que me dirigiu, em vários momentos, ela falou, Fábio, cuidado aí. Você falou com a melodia do italiano. Peraí. E nesse lugar eu queria fazer cenas, assim, super naturalistas, assim. Eu adoraria fazer. É um lugar que eu quero experimentar, assim. Então, não sei se no teatro, porque eu não sei como que seria essa experiência, assim, você entendeu? Ou em algum outro lugar. Mas eu queria, tipo, fazer um diálogo, assim. Que eu tô sentado aqui com você e... Eu fiz um assim tem um do... acontecimento aqui, sabe? Plínio Marcos. O texto, o nome original é O Signo da Discoteca. Quem dirigiu foi o Mário Mazetti. Mas ele mudou o nome do espetáculo. Virou Tinta Branca em Parede Suja.
E... Cara, uma pancada. E era isso aqui, assim, um apartamento minúsculo, Queria fazer uma coisa arena, assim, sem projeção, sem nada. sem me preocupar em projetar minha voz, sem me preocupar em fazer um corpo grande que aquela pessoa não vai ver de longe. Só Era um soco, entrar era nesse lugar assim. eu, o Andreo Cândido, a Silvinha Faro e só. Queria até que fosse um personagem, fico pensando assim, né? Que nem fosse absolutamente distante fisicamente, não de vida, né? De vida, pode ser outra vida. Mas fisicamente, alguma coisa que seja muito próximo, assim, pra eu poder experimentar esse lugar, assim. Ixi, Maria, mas tá cheio de limitações, então, você também. Não, isso é um sonho, isso que eu tô falando. A gente sonha o que a gente quiser. A Xuxa me ensinou isso. Mas eu queria experimentar esse lugar, assim. Pra mim, é um lugar interessante, assim. E a última peça que você viu foi o Eda Gabler. A última que eu vi foi da Gabler. O último filme que você viu. Não posso falar, cara. A gente assiste muito filme, né? Hoje mesmo eu peguei você vendo um filme lá. Pegou, né? No Flagra. No Flagra. Você vendo um filme. Filme indizível. Indizível. Coisas acontecem. Coisas acontecem, Com cara. atores. Com atores falando. Falando coisas e fazendo coisas. E o filme é um filme. É um filme. É isso. É sobre. Vocês vão querer assistir esse filme. Mas é isso. E você não vai escrever um filme? Não vou escrever um filme. Por enquanto, não. Por enquanto não, por quê? Não sei. Sabe que eu tenho um curta de animação escrito, né? De animação? De animação, cara. Um curtíssimo. Acho que deve dar 3 ou 4 minutos. Queria muito fazer. Qualquer hora eu vou te mandar o texto. Que é muito legal o texto. Muito Qualquer legal. hora não, manda. Vou te mandar. É muito legal, esse texto é muito legal. Eu não sei nunca soube como poderia viabilizar isso. Porque eu não sei fazer animação. Pede pro Lucas fazer de stop motion, com massinha. Não dá, esse tem que ser desenhado mesmo. Você vai entender. É muito onírico. Mas tem uma metalinguagem com o desenho. Entendi. E escrevi na faculdade, cara. E eu acho esse roteiro muito legal. Eu escrevi também um roteiro de um curta. E pra quem não vai escrever, já tem um monte de coisa escrita. Um roteiro de um curta que é um diálogo. Um homem e uma mulher. Eu tenho um diálogo também que é bem pesado. É só um diálogo. Num quarto, assim. Apenas. Apenas. É o nome do... Tem várias penas jogadas. Acho que chama Chuva, esse roteiro. Doce como a chuva? Não é baseado, mas pensei muito quando terminei de escrever. Eu falei, acho que é alguma coisa nesse lugar, assim. Tá vendo? Bateu. É. E você também escreve? Você também se inspira nas coisas que você lê? Você também busca expandir as coisas? Eu acho que vale a pena. Tem um podcast que eu escuto muito chamado The Fat Man Beyond, do Kevin Smith, que é um cineasta americano aí. Durante muito tempo foi um cineasta indie e tal. E ele e o amigo dele, o Mark Bernardin, eles sempre falam a mesma coisa. Escreve. Só escreve. Mesmo que ninguém leia. Mesmo que você não vá usar pra nada. Mas você já escreveu. E ali, a história de você falar, eu preciso de um chão firme pra poder fazer o personagem. Eu acho que quanto mais você escreve, mais você vai ganhando essa mobilidade e essa capacidade de transpor o teu imaginário para um papel, para um diretor pegar e transformar em outra coisa. É isso. Quem sabe? Quem sabe, sem pretensão nenhuma. Não, sem pretensão, precisamos deixar hoje. Sério? Já deu, já. É louco, meu. Deu 1 hora? Deu 1 hora. Deu 1 hora, não deu não? Acho que passou um pouquinho, né? É isso, gente. É isso. Sem pretensão, meus despretensiosos queridos do coração. Isso. E hoje vai ter como se entrar em contato com Sem Pretensão no link. Vai ter aí. Cadê o nosso Spotify, Fábio? Eu fiquei responsável por isso. Eu espero meus recebidos Spotify-enses. Eu fiquei responsável por isso, não fiquei. Eu acabei não tendo tempo de ver isso também, por isso que eu não vi. Mas, em breve... Quem sabe fazer isso, né? Não deve ser difícil. Não, tá bom, vamos fazer. Vamos resolver. Beijo! Tchau! Domingo que vem.